Olá pessoal, o assunto de hoje é cheque descoberto. O que é um cheque descoberto? É quando uma peça joga, descobrindo outra peça que passa a dar cheque no rei adversário. Como nesse exemplo, as brancas movimentam o rei para o lado, descobrindo a sua torre, que passa a dar cheque no rei preto. Portanto, isso nós chamamos de cheque descoberto. Mais um exemplo, onde as brancas avançam o peão, descobrindo o bispo, que dá cheque no rei preto. Esse é mais um exemplo de cheque descoberto. Nesse exemplo, as brancas, jogando o cavalo, descobrem o bispo, que dá cheque, mas ao mesmo tempo as brancas podem jogar o cavalo também atacando o rei. Então são duas peças dando cheque. Além de cheque descoberto, é um cheque duplo, porque são duas peças atacando. A defesa para esse tipo de cheque é apenas mover o rei, porque ele não consegue se defender duas peças ao mesmo tempo, a não ser se movimentando. Mesmo que tivesse outra peça, não conseguiria capturar as duas ao mesmo tempo. Mais um exemplo de cheque descoberto e duplo. As pretas jogam o bispo em C4, saindo da frente da dama, descobrindo ela, para dar cheque, e ao mesmo tempo o bispo também dá cheque. Nesse caso, como eu já falei, são duas peças atacando, o rei só consegue se defender fugindo. Mesmo que, digamos, nessa posição, as brancas consigam encobrir o cheque da dama com o cavalo, mas não consegue se defender do cheque do bispo. Nesse caso, a única saída seria movimentar o rei para conseguir se defender das duas peças ao mesmo tempo. Agora nós temos uma posição que é vantajosa para as pretas e é a posição em que a jogada de cheque descoberto obtém a maior vantagem. É quando a peça que joga descobrindo o cheque, ela ataca outra peça ao mesmo tempo. O bispo jogou, deixou a torre dando cheque, e ao mesmo tempo o bispo ataca a torre. A prioridade das brancas nesse caso é defender o cheque. Mesmo que a torre tente encobrir esse cheque, ela seria capturada pelas pretas, ou com a torre, ou com o próprio bispo. Então, se as brancas optarem em movimentar o rei, as pretas finalizam com a captura da torre, confirmando assim a vantagem obtida com o cheque descoberto. Essa é uma das situações mais vantajosas que se pode obter usando o cheque descoberto. Temos mais uma posição onde as brancas jogam o cavalo, descobrindo a dama, que dá cheque no rei preto. Ao mesmo tempo, o cavalo ameaça a torre. Para as pretas defenderem o cheque e a torre nessa posição, é impossível. Mesmo que a torre tente interferir e se interpor entre a dama e o rei, ela seria capturada sem maiores problemas. Pretas fazem a defesa e brancas confirmam a captura da torre, obtendo assim a vantagem significativa. Na maioria das vezes, quando se usa o cheque descoberto, é justamente para obter ganho de peça sobre o adversário. É uma jogada tática bastante forte e importante, porque normalmente ela consegue vantagem sobre o adversário. Ok, pessoal? Até a próxima!